Boa tarde a todos e todas. Peço desculpas pelo atraso nesse início de reunião pública, que estava convocada para as 15, mas nós estávamos sendo ouvidos pela Corregedoria da Polícia Civil de Araçatuba, no escopo das apurações em torno do caso do hacker. Então, por isso, nosso atraso. Bem, essa não é a primeira reunião que nós fizemos acerca desse tema. Nós tivemos a última reunião ocorrida em setembro de 2023, e houve, no dia 5 de outubro, ainda de 2023, o startar de um novo procedimento para garantia desta aquisição, não é? Aqui trata-se da nossa indignação em relação ao primeiro indeferimento, após um processo bastante completo na nossa avaliação, onde tudo estava pronto, inclusive a obra, para ser entregue, não é? E aí nós passamos a analisar aquele procedimento, tal qual se encontrava, e ali nós nos deparamos com um não autorizo por parte da prefeita Sueli Rosim. Como era uma decisão que não continha motivação, e tendo em vista todos os passos que já haviam sido dados, do ponto de vista formal, pela própria secretaria, inclusive com a anuência e o parecer da importância pelo pedagógico da Secretaria de Educação, e até considerando procedimentos, não vou nem dizer similares, né, mas procedimentos muito mais vultuosos do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do volume, do dispêndio para a máquina pública, e que tramitaram de forma bastante diversa. Nós solicitamos ali, então, a reconsideração e houve um novo procedimento. E aí a gente acabou se surpreendendo, numa das atividades aqui que teve na casa, falando com os autores novamente, de que ainda não havia sido finalizado o processo para essa aquisição e que estava novamente sendo levantada a questão do caráter único da obra, né? Eu queria pedir, então, que você pudesse explicar para a gente um pouquinho do trâmite, o que aconteceu, por que está assim, como que aconteceu, quais foram os passos. Você prefere que o próprio secretário... Por favor. Isso, exatamente. A partir daquela reunião nossa do dia 6 de setembro... Bom, a partir daquela reunião do dia 6 de setembro, eu aguardei a documentação do Luiz Paulo, que ele me encaminhou no dia 5 de outubro, para dar início ao processo. Eu, juntamente com a Raquel, a gente elaborou, né, a gente reescreveu as considerações acerca do material, e no dia 6 a gente já tramitou o processo para o secretário para dar os encaminhamentos para a aquisição. Então, do ponto de vista pedagógico e da parte que compete ao meu departamento, a gente fez o início do processo no dia 6/10. Aí, após isso, são documentos ou tratativas que não diz mais respeito ao meu departamento, que tem outros encaminhamentos. Mas eu acompanhei juntamente a troca de e-mails com relação à documentação que foram sendo entregue. Eu estava acompanhando. Acho que a última documentação foi entregue em dezembro, né, se eu não me engano. Depois da nossa reunião, né, eu aguardei o Fábio pedir para eu levar as coisas lá. Aí eu liguei para ele, falou, pode levar. Aí eu entreguei. O Ulisses aqui é o diretor aqui da Pisces Editora, entregou tudo lá e ficou faltando o atestado de inegibilidade. Tem mais de um nome isso, né? De exclusividade. Isso aí tem que ser pago, a gente já tinha pago. Aí conversamos com a Cássia, da prefeitura, ela falou que precisava fazer outro, a gente mandou fazer outro, entregamos. Aí eles queriam nota fiscal, a gente explicou que esse livro a gente fez para vocês, né? Fora de vocês, eu vendo na rua. Isso aí, ninguém pede nota fiscal em sinal de trânsito.
né? Mas, mesmo assim, a gente tinha uma nota fiscal, porque a Câmara dos Vereadores comprou um exemplar para ficar aqui, e aí nós apresentamos a nota fiscal da venda do livro, porque o livro custa R$ 70, R$ 50 é o preço que a gente fez para vocês, né? E aí ficamos aguardando o resto. E aí, pouco antes de eu encontrar a vereadora e o Guilherme Berriel aqui na reunião da Paulo Gustavo, a gente fez a gente pediu para saber em que pé que estava, né? Você que me mandou e-mail, falaram que ainda estava em análise no setor jurídico da prefeitura. E foi isso. Aí eu informei os 2 vereadores que também estão participando com a gente disso aqui, e eles falaram que eles iam pedir para vocês uma resposta. Do ponto de vista da nota, história que a gente já debateu aqui várias vezes, inclusive, né? Você tem todo o nosso reconhecimento, você é um artesão da nossa história, coisa que se faz manualmente, não é? Os recortes conjuntados, não é? Não se busca isso aos montes, não há competitividade, porque tem que ter muita disposição para narrar, construir, reconstruir passo a passo da história tal como ela é. A importância do livro, né, para quem está acompanhando, já que a TV transmite, esse é o livro a que a gente se refere, Bauru nos Tempos do Sertão, e que narra exatamente a história do lugar onde a gente vive. Secretário Nilson Gerardello. Boa tarde a todos. Bom, o que eu quero deixar claro aqui é que não está em discussão a qualidade do trabalho do Luiz, né? Há o interesse da Secretaria na aquisição do trabalho dele, dos volumes. Isso já foi apontado, inclusive, pelo setor competente, que é dirigido pelo Fábio. Então, eu acho que isso não está em discussão. Bom, a documentação foi entregue por volta de dezembro, a documentação final. No microfone, por favor. O que ela está dizendo é que a primeira foi antes e ficou... Boa tarde. Boa tarde. A primeira documentação entregue tinha o atestado de exclusividade, estava vencido, então a gente solicitou que fosse emitido um novo, né, que são parâmetros da lei que a gente utiliza para instruir o processo, então a gente precisa desse atestado de exclusividade, e enquanto ele estava providenciando isso, a gente encaminhou para o secretário dizendo que a documentação não estava de acordo, então a gente teria que inabilitar ele naquele momento. Então, a gente estaria aguardando ele mandar a documentação correta. Aí, o secretário... Isso foi antes da reunião da comissão? Não, da reunião da comissão. Foi na comissão, na primeira reunião da comissão de licitação, que nós analisamos a documentação e vimos que a documentação estava vencida. Essa do dia 13 já estava sanado? Não, dia 23 de novembro foi a primeira. Tá, no dia essa 13 que vocês... já estava sanado. Você faz parte da reunião, você Sim. faz parte da comissão? Sim. Você é a? Cássia. Cássia. É a Cássia, a Keila, a Ana Cecília, o Frederico e a Juliana. Isso. Certo. Nesta do dia 13... Dia 13 de dezembro... ela já estava sanado? Sim. Então, vamos a partir daí. Tá. O que faltou aqui para a comissão analisar foi a justificativa de preço. De acordo com a Lei 8666, a gente precisa de parâmetros para comparar o preço do que está sendo ofertado para a prefeitura. Como o que está ainda na minha cabeça aqui, martelando em relação à palavra cantada. Essa pesquisa ampla para a formulação de um preço. E como tinha apenas uma nota fiscal, nós sugerimos para o secretário encaminhar para a Secretaria de Negócios Jurídicos para analisar como a gente faria essa comparação de preços. Dessa forma, vereador, eu enviei a SNJ, em primeiro lugar, porque já era final do ano e a gente está em mudança da legislação, né? Estávamos em mudança, já mudou a legislação. E como se trata de inexigibilidade, que é a questão da comercialização exclusiva, da minha parte, tenho alguma insegurança. Embora o valor seja relativamente baixo para a Secretaria da Educação, há a questão da inexigibilidade em si, né? Então, eu remeti à SNJ
e no que eu acho que foi até bom, que houve uma recomendação da SNJ nesse sentido de fazer comparação de preço com outros trabalhos similares, né? E é o que nós vamos fazer agora. E como isso se daria? Estamos até conversando sobre isso, que eu acredito que é formato, tipo de papel, número de páginas, se é colorido. Eu acho que as características físicas, eu não sei até que ponto a gente deve entrar nas características do texto, porque a gente não vai encontrar muita similaridade pelo formato, há um formato específico e tal. Então, assim, entendo que, salvo engano, doutores, seria na questão física do próprio material, né? Que é isso, se é papel couché, se é papel, não sei, gramatura, o número de páginas, se é o colorido, o formato, tudo isso para ver se a gente encontra uma similaridade no mercado, ou, não sei, numa editora mesmo, quanto é o custo disso. Eu imagino que seja assim. Entendeu? Doutor Elton, doutor Luiz Felipe. Doutor Luiz Felipe, eu vi aqui no parecer que você faz um destaque para o item 7 da 1433, no artigo 72. Perfeito. Quer puxar mais? Dá para só separar as carteiras aí que... Pronto. Boa tarde. Boa tarde, vereadora. Na pessoa de Vossa Senhoria, cumprimento os demais colegas, inclusive o Xará Luiz, que fez aí a obra. Não conheço a obra, mas é bem elogiada. Exatamente, vereadora. Nós temos essa condicionante legal, que a lei exige que para as contratações diretas haja justificativa de preço. Mas, de fato, é uma situação inusitada essa nos autos, em que, por conta da individualidade do objeto, não há outras notas, né, de outras comercializações do produto. Há a nota, porque eles pediram, a única pessoa que me pediu uma nota fiscal foi a Câmara, essa aqui, onde nós estamos. E aí a gente enviou para vocês a nota fiscal. O preço unitário custa R$ 70. O preço para mais... Os comparativos de preços, eles exigem, no mínimo, 3 orçamentos distintos, né? Então, diante dessa dificuldade da idiosincrasia da questão, nós trouxemos, por analogia, né, recobrando a aplicação de uma instrução normativa da SEGES, que é a Secretaria de Gestão do antigo Ministério da Economia, atual Ministério do Planejamento, que traz as regras e as instruções para as pesquisas de preços. E essa instrução normativa, ela traz uma solução para esse caso específico, que é a comparação com objetos similares, né? Então, diante dessas circunstâncias, nós orientamos a comparação de preços por meio de objetos similares e devolvemos ao setor competente para fazer a pesquisa. Setor competente significa que voltou para a Secretaria de Educação, é isso? Perfeito. Qual é o departamento? E aí, agora, conta para a gente. Passos. Aí eu já despachei para o comprador, que vai fazer essa pesquisa de preço, e aí vai fazendo nesses moldes que a gente foi orientado, né? Obras similares. Então, ele já está trabalhando nisso. E por obra similar, nós estamos falando de formato, espessura, tamanho, número de páginas, é isso? Isso, é um dos parâmetros que a gente pode utilizar para comparar preço, né? Porque é muito específico, né? O autor, a bagagem que ele tem, tudo mais. Então, é difícil comparar preço mesmo. Eu, assim, fazendo a defesa do meu trabalho aqui, se você, quem entende aqui de arte gráfica, vocês vão entender que eu fiz no melhor material que existe. O papel couché de maior gramatura, ele é inteiro colorido, ele tem mais de 50 ilustrações que foram feitas em aquarela para depois passar para cá. Ou seja, foi um trabalho caro. Eu não sei como é que vocês comparam isso. Eu não sei se para vocês seria mais fácil que as próximas 2 vendas que eu fizesse, ele emitisse uma nota fiscal e entregasse para a moça da banca, da Hilda, lá
do aeroporto, eu vendo livro para ela, só que ela não me pede nota fiscal, mas ele pode dar. Não sei o que seria mais fácil para vocês. Tira uma dúvida minha. Quando que voltou esse processo para o setor de compras? Se eu não me engano, dia 1º agora, sexta-feira. Sexta-feira. Isso. Quanto tempo vocês demoram, sendo prático, quanto tempo a Secretaria da Educação demora para fazer essa pesquisa de similaridade de objetos e tal? Em média, 10 dias. Então, provavelmente, dia 10, 11, 12, isso aí já está definido. Sim. Tá. Definindo, provavelmente, com certeza, pelo preço que ele está fazendo o livro, né, vai dar dentro, até mais abaixo o preço, que eu acredito. Por isso que, pela qualidade do trabalho que o Luiz Paulo está falando, o melhor material, tal, provavelmente um livro nessas condições de assunto de livro de Fórmula 1, nesse material, provavelmente vai ser mais caro do que esses R$50, baseado em números de páginas, material, tudo. Então, chegando nessa conclusão, a Secretaria chegando na conclusão que o preço é compatível, quais são os próximos passos? Nós vamos enviar novamente para o jurídico, porque eles precisam analisar a minuta do contrato. Então, esse tipo de contratação necessita de contrato, né? Então, a gente vai elaborar a minuta do contrato, depois que o comprador finalizar essa parte, vamos mandar de novo para o jurídico, e retornando, aí a prefeita ratifica, né? Se estiver de acordo, ela ratifica, e aí a gente emite o contrato, formaliza o contrato, né, no DCD, e depois publica o contrato, emite a AF, autorização de fornecimento, e aí ele pode... Ele emite a nota fiscal. Pela sua experiência, todo esse procedimento gira em torno de quantos dias? Olha, não depende só do setor de licitação. Mas pela sua né? experiência, há quantos anos você está na prefeitura? No setor 10 de compras? anos. Pela sua experiência de 10 anos no setor de compras, em média, quanto tempo demora esse procedimento no estágio que está atual até a finalização, tudo dando certo, todos os parâmetros estão ok? Quanto tempo demora? Só esclarecendo, eu não estou há 10 anos no Compras, estou há 10 anos na prefeitura. Na Compras, quanto tempo? 2 anos. Então, pela sua experiência de 2, então vou reformular a pergunta. Pela sua experiência de 2 anos, pela sua vivência de 2 anos, quanto tempo você acha que até finalizar o processo demora? Só para a gente ser prático. Considerando que não depende só do Compras, novamente, né? Depende de outros setores, mas acredito que uns 45 dias, em média. Que depende do DCD formalizar, depende da demanda do jurídico, tudo isso, né? Então, no máximo 2 meses, você acha? Sim, acredito que sim. Tá. Não, só para esclarecer, né, o tempo. Nós vamos marcar, então, para daqui a 45 dias uma reunião, lá na secretaria, para ver os passos. Certo? Você já está nessa expectativa aí fazendo aniversário, né? Né? E o livro está lá, né? Porque eu acho que é nítido e notório que essa é uma obra exclusiva, né? Você não vai achar uma obra dessa. A pré-história de Bauru, 50 anos antes da fundação da cidade, esse registro histórico, né, de 50 anos antes da fundação até a fundação, né? Então, a relevância da obra, eu acho que ninguém tem dúvida, né? Essa não é a discussão, né? E eu queria ainda pontuar que o secretário da Educação está na bibliografia do livro. Eu li o seu livro... Na verdade, viu, então, Nilson, eu quero até discordar de você, porque essa é a discussão, sim. Porque a primeira tramitação passou por tudo que tinha que passar. Estava, do ponto de vista da burocracia, concluso. Literalmente, o termo jurídico, concluso. Aí foi para a juíza, que é a prefeita, que disse, não autorizo. Então, nós precisamos saber. Por isso que daqui a 45 dias nós vamos fazer outra discussão.
acabou do ponto de vista burocrático? Estamos com lei nova? Ok, porque agora vai ir, porque se for para dizer não autorizo, que tome uma decisão política agora, para a gente saber o tipo de providência que a gente vai tomar. Porque, às vezes, o problema é de conteúdo também, né? O que, para nós, esbanja conteúdo, para outros pode ser agressivo. Não é? Para a consciência política, a ausência de. Esse critério é subjetivo, agora só precisa ter clareza. Só precisa ter clareza. Vereadora, acho que as coisas se dão mais por conta da forma da compra, da inexigibilidade. A secretaria já passou por situação parecida e a minha preocupação é grande também em relação a isso. Embora o valor seja pequeno, veja só, não é isso, mas é pelo fato em si da forma de compra, né? Uma comercialização exclusiva. Então, assim, por isso eu também me cerco de todo o cuidado possível, inclusive consultando a SNJ, para que a gente possa fazer as coisas da melhor forma possível e não seja questionado. A senhora pode não nos questionar, mas outros colegas, o Ministério, sei lá, pode nos questionar. É por isso, tribunal, enfim. Não, eu sou a que mais questiona. E é justamente por esse acúmulo que eu tenho que eu fico indignada. Porque a prefeita deu um autorizo muito rápido para a Palavra Cantada de R$ 6 milhões, que está lá no Ministério Público, ainda sob a égide da lei anterior. Esse aqui estava pronto, do ponto de vista de toda a burocracia. E chegou para a mesa, na finalização narrada muito bem aqui pela servidora, chegou na fase em que, pode ou não pode? E ela disse, não, não pode. E nós recomeçamos a discussão. Mas, para memorar, nós tínhamos um processo inteiro, inclusive que já tinha passado pelo parecer de outro consultor, outra consultoria jurídica, já tinha manifestação. Quando chegou na mesa da prefeita, ela disse, não autorizo. Como não foi um não autorizo motivado, já que tinha um parecer do pedagógico, o mesmo parecer do pedagógico, considerando imprescindível 6 milhões com Palavra Cantada, que eu não vou nem falar, foi um autorizo e comprou. Então, estou dizendo, nós vamos acompanhar a tramitação, 45 dias, aí nós vamos discutir, para ver se vai vir um não autorizo. E nós já vamos começar a monitorar isso desde já, porque são percepções de valores, né? Valores para a educação, a importância para a educação de uma e de outra aquisição. Vou nem falar de valor, que é abismal a diferença. Abismal. Abismal. Não é? Estamos falando de 2 dígitos. 2 dígitos. Que, para um valor, do ponto de vista histórico do conteúdo, para mim, incontestável. Resta saber se será assim também para chefe do Executivo, porque, do ponto de vista financeiro. E a tramitação, então, está claro aqui para nós até onde está e as razões. Não é? Eu falo sempre aqui, não é porque a máquina pública tem que ser burocrática, porque o dinheiro é público, que ela precisa ser lerda nem burra. Tá. Então, entramos em março, terminou o parecer dia 21 de fevereiro, e agora nós temos a expectativa de que nos próximos 45 dias, no mais tardar 60, nós tenhamos concluído toda a burocracia necessária, formulação do preço tal qual o jurídico considera agora necessário, haja vista nova legislação, certo? De compras. E aí nós vamos chegar na parte política, e nós vamos acompanhar de perto, passo a passo, até terminar isso. Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu queria agradecer o empenho do Guilherme, principalmente seu, Estela, em ajudar. Eu acho que não é me ajudar o município. Isso é uma questão que é extra mim, só eu mesmo, né? E queria agradecer a presença de vocês aqui. Eu estou tentando resolver isso de alguma forma, né? Eu já contei toda a história para vocês, que eu estou com 645 livros em casa, esperando por isso faz tempo, né? E daqui a pouco perece o livro e a compra que já estava pronta lá atrás. E veja bem, eu concordo com ela. É um valor, são R$ 32.250. Não é um valor alto para a Câmara. Eu sei que tem o Ministério Público, eu sei que tem a questão jurídica e tudo mais, mas eu gostaria que vocês se empenhassem, assim, para resolver, né? E agradeço o comparecimento de vocês. Esqueci o nome dela. Cássia. Cássia, então, nós vamos já deixar previamente marcadinho para a gente daqui
em torno de 45 dias, 60 dias no máximo, ter uma nova reunião, essa nós vamos chamar lá, para nós verificarmos se a parte burocrática já está conclusa para finalizar essa novela, que precisa ter final feliz, não é? E aí ver a decisão final. Então, do ponto de vista burocrático, está entendido. Agora, vamos acompanhar esse lapso temporal e depois o carimbo final, para não ter o mesmo fim triste que teve o outro, que também já tinha tramitado. Vereadora, a Cássia faz parte do processo, eu não gostaria que só responsabilizasse ela, eu me responsabilizo pela secretaria, assim como o Vitor se responsabiliza pela SNJ, então chamo a mim essa responsabilidade na próxima reunião. Tá bem? Não, a reunião eu vou marcar e vou pedir. Eu estou falando para ela porque ela é da comissão, você não é. Não é? Ela dá parecer ali na comissão, você não dá, você é secretário. Não é? Você está no espectro da confiança. Ela é servidora e está na compra. Ela está narrando as tratativas burocráticas necessárias para o cumprimento do rito. Então, estou dizendo, daqui a 45 dias, obviamente que ela não é responsável. Os responsáveis eu estou sempre colocando, tem nome e tem RG, as decisões são políticas. Estou discutindo só a parte burocrática. Porque, às vezes, quando não se quer tomar a decisão política, culpa-se a burocrática. Não é? A calma que está andando. Não, vai sair. Não, já estamos vendo. Está indo para lá, não vai voltar para cá. Então, nós estamos deixando claro aqui que nós vamos acompanhar cada parte do rito burocrático e necessário. E vamos saber cobrar a parte da posição política, que é a última palavra, obviamente. Porque o processo pode estar irretocável do ponto de vista burocrático. Mas vai ter que chegar aquela chancela, né? Aquele DNA lá no final para dizer, faça, porque eu quero. Porque eu tenho uma opinião sobre isso. Na hora que tudo terminar, a gente fala com mais tranquilidade. Mas eu tenho uma opinião sobre isso. Mais alguém? Na última reunião, eu comprei um livro do Luiz Paulo, pedi para ele autografar para a prefeita. Na primeira reunião que eu tive depois com a prefeita, eu dei um exemplar desse livro em mãos para a prefeita tem esse livro, uma cópia desse livro. Espero que ela tenha lido, né, e se sensibilizado com o conteúdo. Meio tempo dos 45 dias, qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer esclarecimento, se vocês puderem me ligar ou ligar para ele, que vocês tenham o telefone, a gente faz do jeito que vocês quiserem, o que precisar, tá bom? Obrigada, Luiz. Obrigada aos secretários, à equipe, aos servidores. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada esta reunião às 15h49.